Olá, sejam bem-vindos ao Pode Conectar, a sua mentoria de carreira em cada episódio. Eu sou a Paola Schubert e esse podcast é para pessoas que olham a sua carreira sempre à frente. E hoje eu estou aqui com mais uma convidada super especial. A gente já tem um relacionamento aí de longa data. Eu estou super feliz de ela estar aqui. É uma conversa com quem tem olhar de RH, que olha o futuro do RH estratégico, tem um olhar super humano e em constante evolução. Denise Oliveira é gerente Business Partner para o Mercosul na Tesa, com uma carreira construída em áreas como Talent Acquisition, treinamento e desenvolvimento, além de gestão de performance e cultura organizacional. A Denise traz na bagagem uma escuta atenta e uma liderança empática, além de competências que são essenciais para navegar nos desafios atuais. Então, hoje nós vamos mergulhar nessa trajetória e entender como que a Denise enxerga o papel do RH no presente e no futuro e inspirar quem está em busca de um caminho de carreira com mais impacto e mais humanidade. Denise, super obrigada pela sua presença. Eu sei como é super intensa as suas agendas, então obrigada mesmo. Você é uma super parceira nossa aqui da Priori, então a gente está bem honrado e lisonjeado de você estar aqui conosco. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, super feliz com o convite. Sabe como eu gosto do teu trabalho, admiro o teu trabalho e de toda a equipe da Priori. Nosso relacionamento, né, como você comentou, há anos, né, desde a época da Volvo. Então, eu que agradeço, super feliz de estar aqui. Espero que seja um bate-papo aí bem bacana. Ai, que legal, Denise. Bom, antes de mais nada, acho que é legal as pessoas te conhecerem, as pessoas saberem da Denise, né? Então, geralmente, toda jornada começa numa inquietação, né? E que vai levando a gente aí a outros caminhos. Então, conta como que foi essas inquietações, o que te levou para o mundo de RH, conta pra gente sobre tua trajetória. Conto. Na verdade, eu comento sempre que não fui eu quem escolheu o RH me escolheu, né? Então, a minha entrada no RH foi super engraçada, porque eu tenho formação em administração, né? Eu fiz administração. E no começo da faculdade, estava naquela, né? Eu não sei o que eu vou fazer, tô aqui deixando a vida me levar. E naquela época, já no começo da faculdade, tinha umas empresas que iam até as universidades fazer recrutamento, né, de estagiários. E teve uma empresa que foi, né, na universidade e levou aquele bando, né, de candidatos, enfim. E aí todo mundo mais ou menos, né, no mesmo nível de tudo, todos cursando administração. E aí quando nós chegamos à empresa, a empresa tinha várias vagas em todas as áreas possíveis. E eles dividiram os candidatos em grupo. E eu fui pro grupo da onde? RH. E aí eu fui pro grupo para fazer entrevista para RH. Eu fiquei, tô até hoje, assim. Então, foi o RH que me escolheu, que me chamou, não fui eu que escolhi. Então, não tem nada de romântico no meu começo, assim, porque, né, foi ao acaso. Mas, assim, agradeço até hoje, porque acho que eu caí na área certa, super me identifico e sou feliz e tô até hoje, né? Então, o meu começo, então, respondendo agora a tua pergunta, acho que não foi uma inquietação, mas o ingresso foi por acaso, mas eu continuo por um desejo de realmente poder estar junto com pessoas, né? E acho que principalmente o que a atuação em RH nos oferece é a oportunidade de fazer diferença na vida das pessoas, né? Então, acho que esse meu desejo de continuar estando em contato com essa oportunidade é o que me faz ser apaixonada por RH. Que legal. E você daí começou nessa empresa, trabalhando dentro da área de RH, e quando você foi a algum projeto, você se direcionou para algum dos subsistemas que você percebeu, nossa, é isso realmente que eu quero fazer, é esse impacto que eu quero causar nas pessoas. Conta um pouquinho para nós dessa jornada. Eu comecei como estagiária, né, em RH, trabalhando com Talent Acquisition. Então, foi meu primeiro contato com RH. Fiquei anos trabalhando com Talent Acquisition. Depois eu fui para outras empresas, passei por treinamento. Depois voltei para Talent Acquisition mais um período. Eu fiz a formação Greenbelt também. Então, eu trabalhei uma fase com projetos de RH. Então, foi também uma formação que me ajudou bastante. E aí depois entrei na área de Business Partner, né, que é super bacana, você consegue primeiro estar perto do negócio, né, que acho que faz muita diferença, e ter esse olhar aí também mais generalista, né, então fiquei muito tempo como BP, e aí depois passando por outras áreas, desenvolvimento, gestão de talentos, né, então, e aí hoje atuo como Business Partner, mas
a minha estrutura, ela responde por todos os subsistemas da RH. Que legal, Denise. E como que você fez, né, num universo que muda tanto e dentro do RH, claro, muitas vezes a área de talent, que é o recrutamento e seleção, geralmente é uma entrada, né, mas depois você vê o quantas outras coisas que tem. Mas como que você fez para continuar se reconhecendo dentro da carreira, dentro do RH, desses novos desafios, para você continuar entendendo que isso que fazia sentido? Eu acho que a palavra-chave para responder essa pergunta é autoconhecimento, né? A gente acho que nunca vai se conhecer o suficiente, porque a gente muda, né, no decorrer da vida, muda seja por pessoas que convivem com a gente, seja por esse mundo que muda todo dia, a gente muda junto com ele, seja por mudanças de carreira. Então, a gente tem que ter é uma jornada, né, de autoconhecimento. A gente tá sempre se conhecendo. Mas nessa jornada é super importante, e eu tenho tentado fazer isso, deixo sempre como uma prioridade, né? Como é que que ferramentas de autoconhecimento eu posso utilizar. Mas porque eu acho que a gente tem que conhecer nossas fraquezas, né? Os pontos que a gente precisa olhar, que a gente precisa desenvolver, nossos pontos fortes, nossos limites, né? Até onde a gente deve ir, até onde a gente pode ir, até onde a gente consegue ir. Coisas que a gente não gosta de fazer, mas que sabe que vai ter que fazer, né? Porque não só na vida pessoal, mas profissional, a gente também vai ter que encarar desafios que a gente não gostaria de encarar, fazer atividades que a gente não gostaria, que não dá prazer, mas faz parte do negócio. Então, como é que eu tô preparada para passar por isso também e colocar o mesmo amor, a mesma energia que eu coloco naquelas coisas que eu sou apaixonada por fazer, né? Perfeito. Então, eu acho que quando a gente se conhece, a gente consegue administrar tudo super bem. E acho que é aí se encontrar sempre e se reconhecer nas coisas que a gente faz. E eu não sei se você tem essa percepção, Denise, mas eu observo, assim, que muitas vezes o autoconhecimento ele é negligenciado, porque parece que sempre que é para falar da gente, isso você pode observar num simples processo de entrevista, né? O quanto as pessoas vão com a cara e com a coragem, muitas vezes aquela vaga, ela vai fazer diferença em toda a carreira e toda a vida dela, seja financeiro, seja pessoal, seja profissional. E hoje eu vejo que já melhorou, né? Os profissionais já estão um pouco mais conscientes da necessidade de encarar com mais estratégia, um autoconhecimento, e que isso não é balela. Mas ainda eu vejo que a gente tem uma longa jornada, porque parece que muitas pessoas ainda não olham para isso com essa importância, né? Sim, totalmente. E não só para a carreira, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, sobre liderança, né, Pá? Como é que você vai liderar uma equipe se você também não se conhece? Então, acho que o primeiro passo, né, para atuação como líder é também se conhecer, né? Então, é base para tudo. Perfeito. E em todos esses anos, qual foi o projeto mais desafiador, o momento que você tem, assim, que vem na sua cabeça como algo que, puxa, como me realizou, como realmente foi desafiador e que você tem em mente? Eu acho que eu tive vários momentos desafiadores e projetos também bem desafiadores na carreira, né? Então, acho que o próprio fato da gente ou entrar numa empresa nova ou sair de uma empresa ou fazer movimentos dentro da mesma empresa, projetos, né, que a gente participa. Então, acho que são vários momentos desafiadores aí que normalmente, né, profissionais passam, mas pensando aqui, né, na tua pergunta, acho que para mim o momento mais desafiador da minha carreira foi quando eu decidi fazer uma parada estratégica e tirar um ano sabático. Foi um momento bem difícil, né? Porque não é fácil tomar essa decisão e ela pede também uma preparação bem importante, primeiro financeira, né? Porque a gente para de trabalhar, mas as contas não param de chegar, né? Então, primeiro uma preparação financeira e depois uma preparação psicológica também, né? Porque quando a gente decide fazer esse intervalo, também vem aquela coisa... Putz, e depois, né? Será que o espaço que eu tenho no mercado ainda vai estar lá? Será que eu ainda vou ter esse espaço? Como é que o mercado vai me ver depois? O que as pessoas vão pensar, né? E então, foi um momento bem difícil. Hoje eu agradeço ter feito essa parada estratégica, porque... para mim fez muito bem, então eu sempre fui o tipo de profissional que não tem limite. Então aquela coisa de almoçar trabalhando ou nem almoçar, ser a primeira a chegar na empresa, ser a última a sair. Então assim, eu nunca fui prioridade para mim, né? Então o trabalho sempre era prioridade, entrega, resultado. E uma hora o corpo e a mente pedem tempo, né? Se a gente não dá esse tempo, o corpo e a mente pedem.
E eu senti que eu estava nesse momento e que eu precisava dar essa parada, né? Porque principalmente trabalhando em RH, né, Pá, a gente tem que estar bem para poder fazer o bem, para poder entregar o nosso melhor para as pessoas, para o nosso trabalho, para nossa família, né? Então, fiz essa parada, foi a melhor coisa que eu fiz. Quando eu voltei, uma coisa também que eu aprendi e que foi super bacana, que a gente pensa assim, que se a gente priorizar o trabalho, ou priorizar as outras pessoas, as pessoas vão nos valorizar mais, né? E depois disso eu entendi... Doce ilusão, né? Doce ilusão, inclusive amarga, né? Bem amarga, porque depois disso eu aprendi que é justamente o contrário, né? Quanto mais a gente se cuida, mais a gente pode cuidar dos outros, né? Perfeito. Essa é a primeira coisa. E a segunda, quanto mais a gente se valoriza, mais o mercado nos valoriza, ou as pessoas nos valorizam. Então foi um aprendizado importante e que, assim, que bom que eu fiz. E acho que foi bem bacana para minha carreira e para mim, como pessoa, foi bem, bem importante. Que legal você trazer esse ponto, Denise, porque assim, não é à toa que somos um dos países do mundo com mais casos de burnout e tudo mais, né? Exatamente. A gente vê aí, são mais de 260 milhões de pessoas no mundo com ansiedade e depressão. Então, realmente, eu até vi numa palestra esses dias, nunca estivemos tão conectados, mas nunca estivemos tão sozinhos e tão doentes. Então, realmente, assim, eu acho que a gente precisa olhar para esse movimento. Eu fiz um curso essa semana onde onde a pessoa que estava ministrando falava das 3 fadigas, principalmente envolvendo a carreira. Então, é a fadiga da decisão, que nós tomamos de 9 a 17 mil decisões por dia. Fiquei chocada com isso. Ou seja, decisão de levantar, de tomar um café. Então, somando tudo, diz que dá de 9 a 17 mil decisões por dia. Então, que decisões eu estou tomando que eu não preciso mais tomar? A fadiga da relação. Quem que está me esgotando? Quem está me cansando? E a fadiga da disposição. E todas elas você consegue entender através dos sinais do seu corpo. E que isso realmente reverte num burnout, reverte em outros problemas que você vai tendo. E isso impacta diretamente na carreira. Sim. Então, se você não consegue entender que você tem uma boa relação com essas 3 fadigas, você vai realmente só decrescendo realmente na carreira e tem que ter muita coragem, né, de passar por essa zona de vulnerabilidade, porque eu imagino o quanto veio isso na sua mente de, meu Deus, e agora? Como vai ser? Como eu vou voltar? Quantos sabotadores, né? Exatamente. Então, parabéns pela coragem, acima de tudo, assim, porque realmente eu te acompanho um pouco da tua história, né, e eu tenho certeza que não foi um movimento fácil para você. Sim, e que legal você tá trazendo isso, porque eu acho que a gente precisa se permitir, e outra coisa que você trouxe também, dar limite. Até onde eu posso ir? Até onde eu deixo as pessoas irem, né? Então, acho que isso é fundamental. É isso mesmo. Que legal, Denise. Se sua trajetória fosse um filme, qual seria o nome? Que cena não poderia faltar? Ai, Paola, essa pergunta é difícil. Eu acho que não teria um filme, um nome de um filme, né? Eu acho que teria um gênero. Acho que seria um misto, assim, de aventura, comédia e romance. Comer, rezar e amar, então. Pode ser. Boa. Pode ser. Eu penso assim em aventura porque eu tenho um perfil de estar muito aberta para tudo, né? Então, aberta para experiências diferentes, para viver coisas diferentes, aprender coisas diferentes. E acho que quando a gente está aberto, o universo conspira e traz muita coisa, né? Então, não precisa nem buscar, né? O universo traz, é só tá aberto, né? Então, cheio de aventuras, né? Eu tenho uma vida aí cheia de aventuras. Comédia também, porque às vezes eu paro para pensar, né? Pra gente... O ruim da vida adulta é que a gente deixa de ser criança. Né? Eu acho que o ruim de ser adulto é que a gente não é mais criança. Então, a gente deixa de olhar as coisas, às vezes, com otimismo. Ou a gente deixa de olhar as coisas, talvez, com graça. Ri, às vezes, de problemas. Né? Então... Que chatice, né? Ser mal-humorado. Então, assim, eu sempre tento ser uma pessoa com astral legal, porque eu não gostaria de ter uma pessoa mal-humorada o tempo todo do meu lado. Então, eu tento também não ser essa pessoa, né? É claro que a gente sempre vai ter dias e dias, né? Então, tem dias que também não adianta ser forçado e por dentro você tá quebrado. Tem dias que a gente vai estar quebrado e ok, e tem que viver esse dia, né, difícil. Mas... normalmente tentar ver o lado bom das coisas, tentar ser uma pessoa otimista e rir do problema, e, né, acho que assim até a gente consegue achar melhores soluções, né, para os problemas.
E acho que por último, romance, porque eu não só por estar em RH, né, mas acho que isso também é um pouco do meu lado mãe, do meu lado esposa, filha, irmã, né, e claro, profissional de RH, de cuidar muito das pessoas, né, então eu gosto de cuidar muito das pessoas, eu me preocupo muito com as pessoas, então acho que a minha vida tem muito de romance também. Que legal. Então meu filme teria, acho que essas três. Que legal, você sabe que teve um convidado que falou que o dele era uma Matrix. Assim. Ai, ótimo, foi bem divertido. Ótimo. Mas acho que é bem legal, assim, a gente conseguir ter essa percepção sobre nós, né, Lenise, do que a gente gosta, dos lugares que a gente tá. E, assim, eu acho que o bom humor hoje é fundamental, assim, você tá com pessoas que realmente enxergam a vida de uma outra forma, que nem tudo é um problema, que você não precisa esgotar tanto aquele problema. Então, realmente, às vezes, você gasta tanta energia, né? Tem um outro dado que diz que 96% das nossas preocupações não se realizam. Não acontece. Então, assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça é, meu Deus, quanta energia desperdiçada. Né? Às vezes você tá lá se matando por causa de uma coisa que, calma, né? Eu falo muito isso aqui na Priori, quem trabalha comigo sabe. Calma, vamos resolver, o que a gente vai fazer. Então, assim, não adianta, vai ter gente que vai te tratar bem, vai ter gente que vai te tratar mal, que não tá num dia bom e tá tudo certo. Mas não pode ser a constância, você não pode ser reconhecida por ser uma pessoa chata, né? Uma pessoa ruim, uma pessoa que está sempre mal-humorada. Isso é essa marca emocional que a gente deixa nas pessoas. Eu acho que isso é fundamental, né? Não, isso mesmo. Esses dias até eu estava lendo uma reportagem e até a pessoa que falava assim, porque a gente tá nas empresas para resolver problema. É isso. Se você está trabalhando, né, falando agora do ambiente, né, empresarial, a gente tá nas empresas para resolver problema. Então, achei super bacana, porque você sabendo disso, vai sofrer para quê? Se a gente tá lá para isso, então vamos olhar com um olhar de oportunidade, vamos olhar com um olhar, né, de que bom que eu tenho uma oportunidade para resolver, para colocar meu conhecimento em prática, meu trabalho em prática, vamos trabalhar junto. Todo problema tem uma solução, né? Todo problema tem, então vamos tentar achar a melhor solução. Então, acho que se a gente tivesse olhar aí otimista, realmente faz toda a diferença, inclusive para os nossos resultados. Sim. Né? Porque se ficar a vida ao azar, a gente não sai do lugar, né? Perfeito, perfeito. E, Denise, você participou de uma revista aqui conosco também, né? E uma das coisas que a gente viu também, tanto na revista, mas também de acompanhar o teu trabalho, é sobre os novos modelos de trabalho, né? A tua opinião, seja Short Friday, seja um trabalho híbrido, home office. Conta um pouquinho para nós da tua percepção sobre isso. A gente tem visto um movimento grande das empresas de pedir novamente o presencial. Nós, do ponto de vista de recrutamento, temos tido bastante dificuldade, né? Quando não existe essa mudança, principalmente para captar pessoas de fora, daqui de Curitiba. Conta um pouco para nós a sua visão sobre isso, a sua percepção e por que você defende também esses movimentos. Ai, total, defendo muito. Realmente, sou fã. Quando a gente fala, né, de sistema híbrido, né, por exemplo, acho que dentro do sistema híbrido a gente consegue ter o melhor dos dois mundos, né? Então a gente tem o melhor do mundo presencial e a gente tem o melhor do mundo online, né? Presencial acho necessário, né? Acho necessário, inclusive tem várias pesquisas que dizem que as pessoas são mais criativas quando estão juntas presencialmente, fisicamente, eu concordo, né? Então eu acho que o presencial ele é necessário, a gente cria vínculo, né? Porque, por exemplo, quando você está numa reunião online, você entra na reunião, você faz a reunião, você sai da reunião. Se você está presencialmente, tem todo aquele ritual, né? Do chegar, do conversar, né? Do sair conversando. Então vamos tomar um café, vamos almoçar. Então você acaba criando vínculos também que o formato online não permite, né? Por outro lado, o formato online, quando a gente fala de qualidade de vida também, que é super importante, né? E acho que está dentro aí da nossa conversa, né, Pá? O online traz isso. Então, o tempo, por exemplo, que eu estou me deslocando para a empresa, eu posso dormir um pouco mais, eu posso ir para uma academia, eu posso organizar alguma coisa em casa, eu posso ficar um tempo mais com meu filho, né? Então, o online permite isso, né? Que o presencial não. Então, acho que dentro, né, do sistema híbrido, a gente consegue realmente ter o melhor dos dois mundos. E, como você fala, hoje a TESA, né, onde eu trabalho, tem o sistema híbrido e a gente reconhece realmente esse sistema não só como atrativo, né, pensando em candidatos, como também uma forma de retenção, né? Sim. Porque acho que quem está lá reconhece que é um super benefício, né? Porque muitas empresas realmente já estão voltando para o presencial. Então, além de eu ser fã por viver esse sistema, como RH também eu defendo, porque eu acredito que
que faz realmente diferença. E o Short Friday? Ah, outra coisa linda, né? Outra coisa linda. Esse Short Friday. Outra coisa que também eu acredito que seja um diferencial, porque a gente trabalha tanto, né, Paola? Todo mundo, né? Todo mundo, em todas as áreas, né? Acho que hoje o mundo trabalha muito, né? Né? Você comentava agora, né? Do número de decisões que a gente toma por dia. Então, a semana normalmente é muito pesada, né? Porque a gente tem muita coisa para fazer, tem muitos desafios, então a gente trabalha muito. Então, você poder, na sexta-feira, né? No nosso caso, por exemplo, 2 horas da tarde, você começar a fechar suas coisas e começar o teu final de semana antes, não tem preço. Não tem preço. Né? Então, quando você vai dormir, vai passear num parque, vai ao cinema, fica com a tua família, né? Não faz nada. Você poder ter esse tempo para você é super importante, né? Então, é o que a gente fala durante a semana. Vamos dar o nosso melhor, né? E é o que eu falo para todo o time, né, da TESA, mas para o meu time direto também, principalmente. Vamos dar o nosso melhor durante a semana, né? Vamos fazer tudo com o nosso coração mesmo e dar o nosso melhor. Pra gente, claro, organizar bem pra gente poder estar com tudo em dia. Porque aí é um pouco do conceito do Short Friday também. Tá com o teu trabalho em dia? Aproveita, né? O benefício tá aí para ser aproveitado. Agora, claro, tenho alguma coisa pendente, ou tô em fase de fechamento, ou tem coisas atrasadas, ou é um dia que eu gostaria de trabalhar. Claro, vai trabalhar a jornada diária normal, mas sempre que a gente tem oportunidade, né, e a regra é ter, né, a exceção é não fazer, aproveitar o benefício que a empresa nos dá, porque acho que faz toda a diferença, né? Quando a gente fala em qualidade de vida, realmente. Perfeito. E assim, né, Denise, eu acho que a pandemia, ela nos trouxe muitos ensinamentos, mas assim, para mim um especial é não dá até ter que fazer. Exatamente. Né? Então, Exatamente. assim, quantas empresas jamais pensariam... Você sabe que em 2017 a gente tinha uma colaboradora aqui na Priori que ela foi para Manaus. E ela era ótima, a gente sempre gostou muito dela. E daí ela falou, e agora? Vou ter que me desligar. Porque ninguém trabalhava home office em 2017. Eu falei, não, você trabalha lá. Até porque vai ser importante você ter um trabalho que o marido tinha sido transferido para Manaus. E nesse momento, os nossos clientes deram uma estranhada, assim. Nossa, mas como assim? Você tem uma pessoa em Manaus? Eu falei, sim, mas você tem sede? Não tem. Ela está trabalhando assim, ela faz entrevistas online. E assim, a gente já sentiu naquela época que não prejudicou o processo. Mas seguimos, né, todo o ritual. Pós-pandemia, hoje, a gente trabalha no modelo híbrido, né, justamente com essa liberdade. Então, essas verdades absolutas, eu acho que a gente sempre tem que questionar. Né? Não dá até ter que poder. Eu vi empresas inteiras que em 15 dias, por causa de uma pandemia, que nunca pensaram nisso, passaram a trabalhar em modelo home office. Então, é possível. Né? A gente só precisa de um pouquinho de esforço e de quebrar um pouco desses paradigmas. Porque eu entendo que hoje, quando a gente fala de RH estratégico, Denise, embora eu não esteja inserida dentro de um contexto organizacional, mas por conversar com muitos profissionais, o estratégico do RH hoje é o entender as necessidades das pessoas, até mesmo de um ponto de vista social mesmo. Totalmente. E entender, porque a pessoa não vai trabalhar em paz se ela tem o mundo caindo na casa dela. E enquanto a gente não olhar para isso, seja do ponto de vista de dados, que é super importante, mas também desse olhar mais social, eu acho que a gente deixa de evoluir, assim, as empresas deixam de evoluir como organizações, né? Totalmente, totalmente. Aquela história que a gente tinha, né, de que é vida profissional e vida pessoal, isso não existe. Né? Não existe. Acho que isso a gente aprendemos que, né, estamos mais, mais conscientes, né? Exatamente. E, Denise, que competências, né, que você consegue se observar, que você foi desenvolvendo ao longo da tua carreira, seja as que você buscou intencionalmente, ou seja as que o trabalho acabou te exigindo e você desenvolveu, e que te trouxeram até aqui, inclusive numa posição de gestão como você tem hoje? Vou resumir todas em uma, que é a adaptabilidade. Pensando no meu histórico, acho que todas as empresas pelas quais eu passei por várias empresas bem bacanas que me proporcionaram também vivências, né, diferentes, né, projetos que eu participei, pessoas que eu conheci, tenho certeza que foi a adaptabilidade. E percebo também, Pá, que é uma competência importante para nós hoje, né? Porque com esse mundo bunny, maluco que a gente vive, né? Com novas tecnologias, com tanta coisa acontecendo, se a gente não tiver aberto para mudança, né? Aberto
para o novo, para conhecer coisas diferentes, para aprender, para desaprender, para fazer as mesmas coisas de outras formas, né? Eu acho que a gente sofre demais. A gente sofre demais, então não é nem que não sobrevive, mas sofre demais, né? Perfeito. Eu acho que se a gente puder trabalhar essa adaptabilidade para poder sobreviver em qualquer ambiente, né, em qualquer grupo, em qualquer situação, isso facilita demais. Perfeito. E, Denise, eu sei que principalmente nesse teu trabalho atual, você tem uma exposição internacional, você tem interface com pessoas de fora do Brasil, né? O que mais você aprendeu sobre essa interface com pessoas em outros países, liderando pessoas em outros países também, projetos e processos, nessa vivência multicultural? Legal. A Tesa é a terceira multinacional que eu trabalho, né? Mas a minha experiência hoje, ela tem sido um pouco diferente, né? Porque hoje o meu time ele está todo no Brasil, meu time direto está todo no Brasil, mas nós fazemos a gestão de RH para o Mercosul, né? Então, a gente acaba tendo contato aí, fazendo a gestão dessas pessoas fora, né? Mas, paralelo também, eu faço parte de uma equipe regional América Latina. Então, a minha gestora direta, por exemplo, a minha head, ela fica no Chile, né? Então, meus pares, por exemplo, estão também em outros países da América Latina. Então, acaba sendo também uma realidade um pouco diferente das que eu vivi até então, né? E é muito bacana, assim, a gente falava agora de toda essa coisa online, então a gente, primeiro que descobre que você tá um Teams de distância de qualquer pessoa, né, e que é possível você fazer tudo, né, à distância, que não tem problema nenhum. E essa vivência em multinacionais, ela ensina muito, principalmente sobre empatia, né, porque eu acho que essa coisa do você se colocar no lugar do outro, porque você tem ali envolvido questão cultural, né, uma diversidade cultural gigantesca, né? Então, no nosso caso, a gente tem muito contato também com o pessoal da Alemanha, que é onde está o nosso headquarter, ou com de outras regiões, que a gente também troca muito, fala sobre projetos, sobre iniciativas que são globais e que cada região tem que, né, implantar a sua. Então, tem questão cultural ali, né, uma diversidade cultural grande, de horário, né, de fuso, de tudo, né, tudo diferente. Então, acho que a partir do momento que a gente se coloca também no lugar do outro, não é só o idioma que, né, que interfere, barreira, que acaba sendo uma barreira, né? Mas acho que essa questão da empatia também, de você tentar entender, relevar algumas coisas, flexibilizar algumas coisas também. Então, acho que é um aprendizado aí muito, muito bacana, né? Mas aí, falando do idioma, também é um aprendizado gigantesco, né? Porque quando eu entrei na Tesa, eu não falava espanhol, nada. E aí, no começo, eu tinha vergonha de arriscar, né? Eu falei, nossa, que chato falar errado, né? Falar espanhol errado. Então, eu preferia falar português do que arriscar um portunhol, né? E aí, depois eu comecei a entender que pra gente que fala português, é muito fácil entender quem fala espanhol. Apesar de quem é nativo falar muito rápido, a gente entende tranquilamente. Para quem fala espanhol, é mais difícil entender, porque a gente não percebe, mas a gente fala português muito rápido, né? Então, para quem fala espanhol, é difícil. E aí eu comecei a entender que era melhor eu me desprender da minha vergonha e falar o meu portunhol errado mesmo, que com quem eu estava me comunicando era mais fácil me entender do que eu falando português, né? E aí eu me joguei e falei, quer saber? Vou falar errado mesmo. Vou falar errado. E pá, foi assim que eu aprendi, né? Foi assim que eu aprendi falando, errando, escutando, né? Então, e tem várias histórias muito engraçadas, né? Teve um candidato que eu fui entrevistar da Argentina, e aí foi uma entrevista online, e ele entrou na entrevista e falou, bom dia, você fala português? E aí ele... Não, só sei falar bom dia. Então, ele treinou o bom dia, mas era só. Então, hoje, né, eu ainda... Quando vou entrar, por exemplo, numa entrevista com alguém que fala espanhol, eu falo, você entende bem portunhol? Porque aí a pessoa também já começa a trabalhar essa questão da empatia, porque eu sei que se eu falar alguma coisa errado, tá tudo bem. Não né? é uma avaliação de espanhol, Não é uma né? avaliação de espanhol, tá tudo bem, né? Então, assim, eu vou, então essa coisa, né, do você se jogar, né, não só nessa questão do idioma, é assim que a gente aprende, né? Então, a gente aprende tanto, né, né, convivendo com pessoas que são diferentes da gente, seja porque idioma é diferente, ou porque, né, cultura é diferente, ou porque são de áreas diferentes, ou crenças diferentes, ou
tudo, a gente aprende tanto, né, Paola? E é assim que a gente se desenvolve. Né? E eu vejo assim que o próprio esforço de você estar ali tentando também já é visto muitas vezes com bons olhos, né? E Denise, até uma curiosidade, assim, quando vocês buscam pessoas no mercado que exigem espanhol, é difícil, né? Muito. Porque todo mundo olha muito para o inglês. Então, eu percebo que o espanhol, quando abre, é um Deus nos acuda. Porque a gente não acha. Então, já fica uma diquinha aí para olharem também para o espanhol. Sim, né? Acho que o idioma, de uma forma geral, ele é poder, né? Ele te dá um diferencial extremamente importante. 90% dos candidatos que me acionam, já mandei muitos vídeos, já fiz processo, nunca sou aprovado. Quando eu vou olhar, porque eu faço questão de ir lá olhar e entender o que aconteceu com aquela pessoa, já que ela me acionou, eu vou ver o idioma. Eu falo, teu inglês não tá legal, teu espanhol, você não tem espanhol, então eu dou esse retorno. Mas para vocês, eu imagino que essa atuação Mercosul é mais desafiadora, né? Como que é a tua visão sobre isso, assim? Exatamente, porque para nós inglês é básico, né? Tem que ter, não tem jeito. Mas o espanhol é muito difícil realmente, né? Então, claro, é possível? Né? Então, no meu caso foi um exemplo, né? Eu entrei do zero para um portunhol e aí fui aprendendo. Então, a gente se vira, né? Então, se vira. Mas você encontrar candidatos que falem espanhol aqui é muito difícil. É realmente um desafio. É realmente um desafio e um diferencial. Né? Um diferencial. Então, idioma português... espanhol e inglês... Faz muita diferença. Faz muita diferença. E hoje tem tanta tecnologia, né, pra gente aprender, né? Você não precisa fazer um curso, né? Tem tanta tecnologia gratuita, né? Que você vai lá e treina todo dia, né? Então, é o que a gente fala, às vezes, sei lá, você tá indo trabalhar, coloca lá o teu foninho e vai escutando, né? Já é uma forma de aprender, de estar em contato com o idioma. Exatamente, né? Exatamente. E, Denise, qual foi o conselho que você ouviu em algum momento da sua vida que você nunca esquece? Conselho, eu não sei, mas tem uma frase que eu escutei, não dei muita atenção e hoje é o que eu levo, assim, como mantra, porque eu acho que é totalmente verdade, né? E a frase diz assim, se a resposta para a tua pergunta não é um sim, com certeza, ela é automaticamente um não. Interessante, né? Se a gente para pensar, assim, isso ajuda demais. Sim. Né? Ajuda demais. Sim. Sim, com certeza. Exatamente. E, Denise, se você pudesse deixar um lembrete para os líderes de hoje sobre o que realmente importa na gestão de pessoas, o que você falaria? Olhem para as pessoas. Olhem para as pessoas. Tudo é sobre pessoas, né, Paola? Tudo é sobre pessoas. Né? E não é porque eu estou em RH, mas todas as áreas, tudo é sobre pessoas, né? As pessoas fazem tudo, né? Tudo é. Então, enquanto líderes, nós temos que olhar para as pessoas, ter tempo para as pessoas, né? Então, mas o processo. Tá, mas quem faz o processo? Então, a gente tem que ter tempo para as pessoas. Não tem saída. Não tem saída. Tempo para desenvolver, né? A gente falava que não tem essa coisa, né, da vida pessoal e profissional. Tempo para olhar como é que está aquela pessoa, né? Tá tudo bem em casa. Então, e aqui eu não estou falando de ser invasivo. Tá tudo bem, né? Ou de você ter esse olhar atento também e ver que a pessoa não tá legal. Tá tudo bem, né? Você quer conversar... Porque não é só sobre trabalho, né? Então, você tem que ter um vínculo, e não é seu melhor amigo, não precisa, mas você tem que ter um vínculo, tem que estabelecer uma relação de confiança. Disponibilidade. Né? Disponibilidade. Né? Então, é mais sobre pessoas do que sobre o trabalho, sobre entrega, sobre resultado, porque se você tiver olhar e atenção para as pessoas, né? No caso do líder, para o teu time direto, o resultado vem. Sim. Com certeza. Muito legal. Acho que faz super sentido, né? Realmente criar esse ambiente também. Acho que hoje o líder tem esse papel de segurança psicológica, que é o que a gente tem ouvido muito, né? De que realmente eu tenho essa disponibilidade dele para me ouvir se eu tiver com um problema pessoal e eu estiver disposto a falar. E que eu não tô legal nesse momento. Eu acho que a gente precisa criar. É um paradoxo, muitas vezes, pro líder, né, Denise, entender e saber precisar do resultado. Mas eu acredito num ponto de equilíbrio, assim, que é super possível, sabe? Não, totalmente, né, Paula? Totalmente. E agora com a NR1, por exemplo, né, então cada vez mais esse tema vem tomando força, né? E se a gente pensar no papel do líder, e por isso que é importante também as pessoas avaliarem bem, porque às vezes, eu quero ser líder. Você sabe o que é ser líder?
né? Você sabe o que vem junto, né? Com o papel da liderança, né? Então, não é mandar, não é coordenar, né? Você tem que ter essa coisa do gostar das pessoas, do querer estar com pessoas, querer desenvolver pessoas. Ter paciência. Ter paciência. Então, isso é o mais importante, né? Isso é o mais importante, porque a empresa, por exemplo, pode ter milhões de ações de saúde mental, de segurança, de qualquer coisa. O que está no dia a dia ali com as pessoas? Né? A empresa consegue atingir as equipes pelo líder, através do líder. Então, se o líder não tem esse papel de deixa eu me colocar e eu cuidar aqui da minha equipe, a empresa também não consegue, né? Porque o líder tem esse papel aí de cuidador, de multiplicador, né? de dar informação, de repassar informação. É um papel super importante. Então, acho que o principal é ter atenção e ter tempo para as pessoas. Perfeito. Denise, conta para nós qual que é a tua percepção sobre as diferentes gerações dentro do mercado de trabalho, o que você tem aprendido sobre isso, olhando inclusive para o futuro. Eu tenho um filho de 17 anos, né? Então eu vivo essa diferença dentro de casa todos os dias, né? Mas tem lugar para todo mundo. Né? E olhando para dentro da empresa, né? Tem lugar para todo mundo e acho que a melhor frase é a união faz a força, né? Então, eu acho que a gente está vivendo, né? E a nossa geração agora vivendo aí essa possibilidade, essa oportunidade dessa convivência tão, né, diversa, né? São 5, né, gerações aí que estão juntas hoje. Então, acho que é uma oportunidade, né? A gente poder viver tudo isso. E acho que a gente, né, tem geração mais experiente, tem essa oportunidade de aprender também com as novas gerações, de ter um pouco de desapego, né? Então, de ter um pouco de desapego, de estar aberto para coisas novas, né? Fazer as coisas de um jeito mais leve também, né? Por outro lado, a geração mais jovem, acho que também tem que aprender muito com a gente por essa questão de ter um plano, né? De ter mais... Não é... Consistência. Consistência. Eu usar responsabilidade, mas não é uma boa palavra, realmente. De ter consistência, porque principalmente quando a gente fala sobre carreira, né? Ok, hoje em dia a carreira é diferente, né? Você tem várias carreiras na mesma carreira, né? Se você tá numa carreira, ok, eu não tô feliz, hoje as carreiras fazem isso, né? Não faz mais isso como fazia antigamente, né? Elas fazem isso. E que bom, e tá tudo certo, e tá ótimo. Que bom que é assim que a gente tem essa possibilidade. Mas a gente tem que ter um plano para nossa carreira. E aí, se eu tô seguindo o meu plano e ele não tá dando certo, ok, eu vou parar, vou ajustar minha rota e vou fazer outro plano. Mas tem que ter um plano. A gente tem que saber para onde a gente quer ir, né? Não pode ser vida louca, né? Sim. Então, eu acho que a geração mais jovem tem muito que aprender com a gente, assim, ok, você não precisa escolher a tua profissão hoje e seguir pro resto da vida com a tua profissão, mas você tem que ter um plano, e se você descobrir que o teu plano não é o ideal, muda, mas tem um outro plano, não é se jogar e viver como se não houvesse amanhã, né? Perfeito. Porque acho que essa geração acaba não tendo tanto confunde apego, um pouco as coisas, a coisa né? da liberdade, da possibilidade com... Essa falta do compromisso mesmo, muitas vezes, né? Desse engajamento, dessas mudanças, de entender que você pode fazer várias coisas, mas realmente você tem que ter essa consistência. E eu acho que tem um desafio anterior até aí, de tudo isso que eu vejo, justamente eles conseguirem valorizar isso. Entender que isso é importante. Que não precisa passar ali 5, 10 anos para entender que, poxa, realmente poderia ter aprendido algo com aquela pessoa. Então, acho que quando a gente olha assim esse encontro geracional, quando ele é conflituoso, essa falta de disponibilidade tanto de um lado quanto do outro, né? De entender que a gente pode aprender aqui e que a gente pode aprender aqui. Exatamente. Então, acho que a gente tá precisando de um ponto de equilíbrio no meio de tudo isso, né? Tudo isso. E eu comentei até do que eu vivo em casa com meu filho. Eu aprendo todos os dias com ele. Todos os dias, né? Então, acho que é aquela coisa mesmo da relação de gerações diferentes, né? E coisa que a gente fala hoje, porque, né, eu devia ter escutado o que minha mãe falava, meu pai falava, putz, e devia, né? E devia, porque agora, depois de viver tanto, a gente entende que realmente fazia sentido os conselhos que a gente recebia na juventude, né? E não dava bola, ou não dava tanta atenção. Então, acho que é mais ou menos isso que a gente vive, né? Então, o trabalhar junto e unir aí o bom que todas as gerações podem trazer é super valioso. E, Denise, o que você mais tem percebido que tem reprovado candidatos em entrevista? A gente falou do idioma, né? Então, acho que são duas coisas
mais básicas, né? Mas vou comentar porque acho que tem que ser comentadas, né? Que então, já dá para correr atrás, no caso, já, né? Sim, exatamente. Que é para já, primeiro é idioma. Né? Inglês e espanhol, sem dúvida. Né? E claro, quem pode ter mais, muito melhor, né? Mas inglês e espanhol, sem dúvida. E acho que preparação, Paola, para entrevista, sabe? Isso é uma coisa que me pega, assim, eu fico tão chateada às vezes, porque hoje a gente faz muita entrevista online, né? E às vezes você entra na entrevista, tá a pessoa, porque você vê que tá, sabe, não se preparou, não se organizou, então assim, às vezes, tá, sabe, parece que tá de pijama na entrevista. Eu já cheguei a fazer entrevista com candidatos que estavam provavelmente no quarto, com armário atrás, armário virado de roupa, tudo bagunçada, né? Então, assim, não é que tenha que ter um armário organizado, não é isso, né? Mas é uma entrevista, né, Paola? É o momento que você vai se apresentar para a empresa que você está começando um relacionamento, né? Então, fecha a porta do armário, né? Ou, e eu não tô falando, tem que ter um home office todo bonito, todo... Não é isso. Pode fazer na cozinha da tua casa, a entrevista que tá tudo bem. Põe um fundo de tela. Mas põe um fundo de tela, sabe? Ou escolhe uma parede que seja, né, neutra, mais bonita, né? Neutra, que não tenha nada. Então, é atenção. Assim como o entrevistador se prepara para a entrevista, eu acho que o entrevistado também tem que se preparar. Acho que é uma questão de respeito com a pessoa que está ali, né, te conhecendo. Então, acho que tem que ser dos dois lados, né? Então, acho que isso, não sei, pessoalmente me chateia um pouco quando eu vejo que a pessoa não se preparou e parece que não é importante, né? Para mim é sempre importante, toda entrevista é importante, né? Porque provavelmente é um futuro colega meu de trabalho ali que tá, né? Então, para mim é muito importante, eu me preparo, me preocupo muito, né, com toda a entrevista. Então, quando a gente entra e vê que a pessoa não se preparou e não tá preocupada e parece que tanto faz, eu fico chateada, fico bem chateada e para mim isso é um motivo de reprovação, né? Porque... A gente tem casos bizarros aqui, imagino. Né? Então, assim, a gente tem casos de ir na cama, fazendo entrevista assim, deitado. A gente tem casos de roupão. E assim, e não é sobre nível, né, Denise? Não é. Não é sobre nível de vaga, é sobre a pessoa mesmo. Então, a gente tem vários. E até mesmo no vídeo, quando a gente faz as vídeo-entrevistas, a foto no LinkedIn, no sistema. Então, assim, tem várias coisas que a gente fala, gente, mas qual é a percepção de valor que ela quer passar com aquela imagem? Né? A gente está entrando numa relação onde você precisa ser desejável para aquela organização, para ela te trazer. E a concorrência está aí. Então, se você tocar o se quiser vai gostar de mim assim, não vai ser aprovado. Não. E eu acho que você tocou num ponto bem importante que... Alguns anos atrás, aqui na Priori, a gente pensou, principalmente em época de pandemia, o que nós podemos fazer para contribuir para a sociedade de uma outra forma que não só conectando as pessoas à oportunidade. A gente também pode contribuir para as pessoas. Então, quando a gente desenvolveu a nossa mentoria de recolocação, o objetivo é justamente isso. Dar uma estratégia para ele para uma entrevista, porque eu canso de atender mentorados, Denise, daí dentro do meu processo de mentoria de carreira, que eles não têm narrativa. E a narrativa hoje é um capital da tua carreira. Assim como você tem um capital intelectual, o capital da narrativa ele é extremamente importante, como você está contando isso. E as pessoas não sabem contar. Sim. Então, elas vão de peito aberto para uma entrevista. Até na semana passada teve um mentorado que ele falou, nossa, por que eu não conversei com você antes? Eu falei, então... Deu tudo no seu tempo, enfim, a gente já tinha iniciado esse processo, mas ele já tinha feito essa seletiva. Então, ele se deu conta e sabe um ponto que eu observo, principalmente profissionais de muito tempo de casa. Que vão para o mercado, são os que mais têm dificuldade, porque ele colocou tão no piloto automático aquilo que ele faz na empresa que ele não consegue nem ver valor. Para ele, aquilo ele tinha que fazer, e às vezes sai até magoado, então mistura-se muitas coisas. Então, acho que é um ponto bem legal que você trouxe. Bem bacana. Se preparem. Exatamente, exatamente. Em resumo, se preparem. Né? E acho que é uma questão aí, porque esses são os pontos mais básicos, né? Que eu percebo que não custa nada, né? Não custa nada. Mas acho que pensando aí, né, em postura e tudo isso depois, durante a entrevista, arrogância é uma coisa, sabe, que também me incomoda bastante, porque quando a gente faz uma entrevista, para mim, é um bate-papo como é o que eu tô tendo com você agora, né? É um bate-papo, então você não precisa ser um personagem ou você não precisa fazer de conta com uma coisa que é um bate-papo, porque o que eu quero perceber na entrevista é o que eu vou perceber no dia a dia da pessoa na empresa, né? Então, é um bate-papo. Então,
arrogância, ou sabe, aquela pessoa que quer se vender demais e que você vê que é um negócio forçado e que não é natural. Então, isso é chato. E, às vezes, é até inconsciente, né? Às vezes, as pessoas, os candidatos, não fazem isso conscientemente. Às vezes, até é inconsciente, porque, eu tô sendo avaliado, então, deixa eu impressionar. Não precisa impressionar, né? Às vezes, o tiro sai pela culatra, Sim. né? Uma entrevista não é para impressionar. A linha é muito tênue, né? Muito tênue. Então, ali você tem que mostrar quem você é, né? Então, conta quem você é, como é que você vai ser no dia a dia, é como você tem que estar na entrevista, né? Então, essa coisa às vezes, tem chegar com uma postura mais arrogante, mas não é legal. E assim, né, Denise, eu acho que você já deve ter visto isso também muitas vezes. Quando a gente faz uma pergunta, o candidato vira e fala assim, tá aí no meu currículo. Ai, terrível. Se fosse só ler teu currículo, eu não tinha te chamado para conversar. Ou assim, uma outra coisa que eu vejo que as lideranças detestam também, que a gente sempre fala, quando a gente faz a pergunta, ele vira e fala assim, como eu já te falei, parece que tá dando uma bronca na gente. Porque muitas vezes a gente tá repetindo a pergunta porque ele não foi claro lá. E a gente tá repetindo para dar mais uma oportunidade para ver se realmente a gente consegue avaliar aquela competência, né? Não, mas como eu já te falei, tá aí no meu currículo. Essa eu acho que é para matar. E assim como tem arrogância, também tem os que perdem a oportunidade porque são modestos demais. Então, eu acho que acaba não falando porque aí perde uma super oportunidade de realmente mostrar aquilo, né? Agora, tem várias coisas, assim, que você fala, nossa, puxa, tão bom, perfil tão bom, currículo tão bom, e não vem com esse preparo. Então, realmente pega bastante. Por isso que esse momento que você comentou da mentoria, né? Faz toda a diferença, porque a gente tem que se preparar bem para a entrevista, né? Sim, tem que se preparar. Certeza. Então, essa coisa da mentoria super importante, né? Porque às vezes são dicas simples, mas que na hora a pessoa não se dá conta, né? Não toma em conta, exatamente. Verdade. E, Denise, que conversas difíceis você tem estimulado os líderes a terem, ou que você entende que as próprias, né, as demais organizações precisam estimular as pessoas, as lideranças a falar sobre isso? Feedbacks transparentes, claros e transparentes, né? Eu acho que sim, de ponto. Não é de hoje, né? Acho que há 20 anos atrás a gente já falava sobre isso, sobre sendo um desafio, e continua sendo. E continua sendo. Acho que a gente, enquanto empresa, né, enquanto mundo organizacional, aí tem muito medo do feedback, né? Claro que tem situações em que os feedbacks são dados de uma forma errada, né? Às vezes diretos demais, né? E isso também não é legal, né? Acho que tem que ter sempre um cuidado, né? O feedback claro e transparente, ele não é aquela coisa que vai magoar a pessoa e que a pessoa vai sair destraçalhada, né? Não é isso. Mas o feedback claro e transparente para a pessoa entender o que você está querendo dizer, entender que é pro bem dela, que é pro desenvolvimento dela, né? Porque se não fosse, você nem estaria dando um feedback, se não tivesse uma oportunidade ali, uma possibilidade da pessoa melhorar, né? Então, eu percebo que hoje os líderes acabam tendo um pouco de medo de dar o feedback, ou por magoar, ou porque, putz, eu preciso dessa pessoa motivada, e se eu falar isso, ela vai ficar desmotivada, e não, né, a gente não pode passar por isso, ou, deixa, né, vai melhorar, ou deixa como tá. Não pode passar por isso, né, porque acho que é pro bem de quem tá recebendo o feedback. Eu sou fã de feedback, eu adoro feedback. Sempre feliz? Não, porque eu já recebi vários que não foram bons, mas que eu entendi como um presente, realmente, então deixa eu olhar, né? Se eu tô recebendo feedback é porque quem tá me dando acredita que eu posso fazer melhor, né? Então eu sempre recebo, mesmo os feedbacks não tão bons, como um presente, né? Então acho que a gente tem que aprender a dar feedback, né? Acho Perfeito. Que tem técnica, né, para isso. Então não é de qualquer jeito. Sim. Mas a gente tem que dar. Tem que ter essa coragem de dar e preparar e acolher a pessoa que tá recebendo, para ela entender que é pro bem e que a gente tá junto nessa. E é isso. Então acho que é um tema tão importante, tão delicado, né? E que acho que a gente ainda, enquanto mundo organizacional, acho que a gente ainda não chegou nesse nível de... Perfeito, Denise. E você sabe que você falando agora, me veio muito em mente você conosco, como parceira mesmo, que você já nos deu feedbacks bem importantes para nós, para o nosso desenvolvimento. Então, é uma coisa que realmente eu posso te dizer que somos prova viva de que você pratica isso. Que legal você trazer isso, porque na hora eu já me lembrei, nossa, a Denise já trouxe vários pontos para nós. E assim, a gente precisa saber para melhorar, né? Então, é super importante. Para mim, é muito mais difícil o cliente que está quieto, que não fala e abre com outra empresa, do que isso foi legal, isso não foi. Beleza, vamos olhar para isso.
E acho que cria também uma relação de confiança. Total, total. Né? Que legal. E obrigada. Igualmente. Que legal. Denise, e por fim, né, a nossa última pergunta, digamos, a pergunta que foi o podcast foi idealizado a partir dela também, que eu acho que ela fala muito sobre o sentido, né, também da carreira, do que a gente quer, esse genuíno, né, e a pergunta é, por que você faz o que você faz? Por reconhecimento, Paola. Mas não é um reconhecimento das outras pessoas, né? Eu faço o que eu faço para me reconhecer nas coisas que eu faço, né? Acho que no real sentido da palavra, porque o nosso trabalho, ele forma quem nós somos, né? Ele molda quem nós somos como pessoa e, consequentemente, como profissional, né? Então, acho que a gente poder ver quem a gente é no trabalho, né? A gente gasta tanto tempo também trabalhando, né? Então, a gente poder olhar as nossas entregas, os nossos resultados, o nosso trabalho, o efeito que a gente faz na vida das pessoas, né? Aquilo que a gente falou lá no começo, né? A oportunidade de poder fazer diferença na vida das pessoas. Quando você consegue se ver e se reconhecer no trabalho que você faz, não tem preço, pá. Eu acho que isso é realização profissional, acho que isso é satisfação profissional, a gente poder se reconhecer no trabalho que a gente faz. Amei isso. Nossa, que legal, Denise. Muito legal. Amei mesmo. Porque eu acho que faz muito sentido. Eu acho que foi uma das respostas mais legais que eu vi aqui sobre isso, viu? Porque realmente a gente precisa olhar e entender, nossa, isso vai trazer essa realização. Muito legal. Denise, super obrigado. Tenho certeza que a gente fez jus a esse podcast hoje, que é ser uma mentoria de carreira em cada episódio. Fico feliz. Veio muitos insights legais, tanto para profissionais quanto para lideranças, né, que precisam disso também. E obrigada mesmo. Obrigada por estar aqui. Pá, eu que agradeço. Foi um prazer, uma alegria enorme e foi divertido também. Então, sempre bom conversar. Que obrigada, bom. Obrigada. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar Carreira à Frente. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha com quem precisa assistir. Obrigada!